Povo de Deus, Eclesiastes capítulo 4. O Salomão aqui continua naquele estado, né, de observação de um mundo injusto, um mundo complicado, né, um mundo de dores, onde os prazeres que podem ser produzidos nesse mundo não causam verdadeiramente o preenchimento total. Porque na verdade causa até prazer, mas são prazeres temporários. Aí a pessoa fica ali de escada em escada em busca de prazer que vai satisfazer temporariamente, mas depois não vai ter mais graça. Lembrando dos capítulos anteriores, sem perspectiva de uma vida pós-morte, é isso justamente que acontece, né? E a pessoa vem em busca. E no caso do Salomão, o grande problema dele, que inicialmente pareceu ser muito bom, mas depois se transformou em uma agonia, porque ele acabou conhecendo de tudo e não tinha mais nada de novo para buscar. E sem perspectiva de uma vida após a morte, isso foi vazio para ele. O pobre, ele vai morrer sonhando, querendo. O Salomão, ele se morresse naquela situação, ele ia morrer sem sonhar, sem querer, ia morrer com vazio. Então é nesse momento de vazio que ele escreve, que ele passa por essas dores. Vazio porque não preenche completamente, né? Com o tempo ficou cheio, mas depois esvazia de novo, é como uma digestão. Você come, fica nada, não tem mais, não tem, quero comer mais nada. Daqui a pouco a fome volta de novo, porque ele passou por um processo de digestão. Então o Salomão ele provava as coisas novas, se enchia daquilo, e era muito, mas de repente aquilo já não queria mais nada. Aí quando passava o processo de digestão, vamos dizer assim, ele já ia atrás de algo novo. Já chegou um momento que não tinha mais nada de novo para alcançar, porque ele já tinha provado de tudo. Então a riqueza acabou sendo uma grande angústia para ele, e além disso, ao observar o mundo como ele é, até das pessoas que não eram ricas, ele se angustia porque ele não vê um mundo uniforme, não vê as coisas acontecendo dentro de uma justiça, de algo formatado, acontecendo tudo certinho na ordem. Ele vê, na verdade, desordem. E dentro dessa desordem, ele chega à conclusão que era melhor não ter nem nascido, né? Ou seja, versículo 2: os que não nasceram nesse mundo doido de angústia, é até melhor não nascer. É isso? Olha só que coisa doida, né? Como assim não é melhor não nascer, Salomão? Tem a angústia, mas tem o prazer. Aí por causa da angústia você acha melhor não ter nascido por prazer? Não, não é bom não. Aí tu tem um prazer, depois vem a angústia, não é melhor nem nascer. Aí depois ele vai completar no versículo 3. Felizes são aqueles que não nasceram. É isso? Ou seja, no versículo 2 ele fala que felizes é aqueles que já morreram. Ou seja, se já morreu, não vai mais passar por essa angústia. Tá vendo? Ele não tem perspectiva nenhuma após a morte. Não tem perspectiva de castigo de Deus após a morte. Então é melhor morrer. Para ficar no sofrimento é melhor morrer. E versículo 3: melhor ainda que não tivesse nem nascido. Observe que a crise de Salomão é a crise de Jó, né? Jó, quando ficou naquele estado de sofrimento, falou: pô, melhor não ter nem nascido. Porque a vida, ela é prazerosa, você tem vontade de viver, e a morte é terrível para a pessoa, quando ela está no estado natural, que ela está sonhando, ela está em busca de prazer. Mas quando esse prazer, essa busca de prazer não tem mais sentido, a morte passa a ser algo desejado. Impressionante isso. Por isso que as pessoas se suicidam. Por isso que há muito suicídio. Por isso que é importante tratar isso para que o prazer volte. E tratando, volta. Aí mais uma vez eu falo, você, meu irmão, minha irmã, em qualquer situação dessa,
que você começar a perceber que esse vazio, que esses sinais de depressão começar a vir na tua vida, corra para pedir ajuda. E ele vai completar lá no finalzinho, lá, ele vai falar, é melhor ser um do que dois. Busca ajuda, não ande sozinho. O próprio Salomão está falando, é melhor ser dois, né? Cordão de três dobras. E vai embora, busca. Não ande sozinho. Porque sozinho é muito difícil você conseguir. Ok? Então, ele faz a leitura e fala assim, poxa, é melhor não ter nascido. Né? É melhor morrer. Ou então é melhor não ter nem nascido. Por quê? Porque ele está num contexto de depressão, mas depois ele sai. Depois ele ganha uma perspectiva. E se você está me ouvindo aí agora e você tem algumas coisas, alguns sinais disso, você pode sair sim. Se está começando, repito, busca ajuda. Se já está, busca ajuda, que é possível sim sair disso. Ok? Deixa eu ver aqui. Vi, versículo 4, que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, também está a vaidade. Então ele começa a ver o comportamento do homem, as injustiças, muitas vezes por causa do próprio homem mesmo, melhor é aquilo assim, meu Deus, sabe? Ele não vê saída para aquilo. Para ele, é Deus que estabeleceu essas normas, é Deus que deixou, ou então é até Deus mesmo que faz. Ele não vê solução. Essas coisas angustiam ele. Ah, ele vai falar uma coisa interessante aqui, mesmo na sua depressão, que é melhor, no versículo 6, é melhor um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Quer dizer, é melhor você ter pouco e ter paz, do que você ter muito e não ter paz. Essa é uma grande verdade. Não é isso? Ah, outra coisa no versículo 8, tem pessoas que vivem para o trabalho, trabalha. E ele não quer trabalhar, ele entrou em uma compulsão de trabalho. Muitas pessoas hoje em tratamento psicológico por essa compulsão de trabalho. Aí vem aquela pergunta que todos nós precisamos responder e que as pessoas que trabalham, que empreendem, devem pensar e responder. Que pergunta, pastor? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Porque o trabalho deveria ser o foco de te dar qualidade de vida. Mas se o trabalho não te dá qualidade de vida, esse trabalho perdeu o sentido. Aí tem muitas pessoas que se esquecem da qualidade de vida e vivem em função do trabalho e nunca param, não tiram férias, estão focadas só em trabalhar e trabalhar. Isso é um problema. Esse Salomão está dizendo. Aí a partir do versículo 9 até o versículo 12, ele vai falar essa questão da importância de você não andar sozinho. Você está com alguém, você ter amigos, filhos, né? Pessoas que você vai se relacionar. Daí me fez lembrar da questão da igreja. Pessoal, para mim ser crente tem que ir para a igreja? Para me ser salvo, eu tenho que ir na igreja? Não, a igreja não te salva. A igreja é uma necessidade sua. Você tem necessidade de relacionamento. O homem é um ser social. Ele precisa se relacionar, brincar, sair, bater papo. Não é isso? Bater papo com quem? Se você está querendo pensar nas coisas de Deus, você tem que andar com as pessoas que queiram as coisas de Deus e que tenham os mesmos pensamentos que eu. Anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro do tolo será afligido. Aí o versículo 13: melhor é o jovem, pobre, sábio, do que o rei velho, insensato, que não se deixa admoestar. O rei insensato e velho que não se deixa admoestar. Uma pessoa que não se deixa admoestar. Você, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que se deixa admoestar? Ou você é uma pessoa que não se deixa admoestar? Né? Você é jovem, agora jovem, mesmo sendo errado, adolescente, jovem, mesmo sendo errado, ainda a gente releva, né? Tá no processo de maturidade ainda, né? Agora o adulto, aí já é mais complicado, né? Porque já teve tempo suficiente para se deixar de mostrar. Né? Isso é mais um desafio de todos nós.
Encerrando então, ah, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol, como o jovem, com o jovem sucessor que ficará em seu lugar do rei. Era sem, era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois, se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Em síntese, esses relatos de Salomão, ele está retratando essa percepção dele debaixo do sol de um mundo, de uma realidade de caos, ok? O caos generalizado. É isso que ele está vendo. Essencialmente, ele faz uma leitura de um mundo que vive em caos generalizado e ele não vê saída para isso. É? E tudo que o ser humano faz no seu egoísmo, ele vai dizer, na sua ganância contra o pobre, e tudo que o ser humano vai fazer, até mesmo na justiça, até mesmo fazendo coisas boas. Então, no pacote está aqueles que fazem justiça. E se ele está fazendo justiça é porque ele quer alcançar benefício. Mas só que o Salomão, ele não fez, segundo pelo menos os relatos dele, ele não fez injustiça, ele alcançou tudo com muito esforço. Mas no final, quem fez com injustiça e quem faz com justiça, no final, o que alcançou não preenche. No final é o vazio, não é isso? Vai ter o período que vai gozar daquilo, vai ser prazeroso. O velho exemplo da coisa nova que te estimula, mas aquela coisa nova vai deixar de ser novo e vai vir o vazio. E mais uma vez eu repito, no caso de Salomão, ele provou de tudo, não tinha mais nada a buscar, então não tem mais nada de novo para começar, pelo menos temporariamente, ter o prazer. O ímpio tem alguma coisa para buscar, mas depois ele vai provar também que aquilo não satisfaz. Aí vai chegar a morte ou a enfermidade. E aí, filho, chegou a morte, chegou a enfermidade. Sem essa perspectiva, chega a crise. Aí é o vazio total e sem volta. Percebe? Então esse é todo o contexto aí que nós temos aprendido de Salomão. E eu acho que uma lição muito importante que sobressai nesse nosso estudo é, meu irmão, minha irmã, faz diferença você ter uma concepção que há um Deus. Faz diferença, mesmo que de repente esse Deus ele tenha alguns comportamentos que você não compreenda, e faz muita diferença você entender, conceber que esse Deus estabeleceu um futuro de prazer e de preenchimento, que é contrário ao à nossa realidade de vazio constante. Ou seja, aquilo que nós nos enchemos, comemos, nos satisfazemos, queremos tanto churrasco, cara, churrasco. Aí come aquela comida com muito prazer, mas chega um momento que não quer mais, que aquilo já fica empazinado. Aí depois vem o vazio de novo, vem a fome de novo. Aí lasca comer de novo. Aí comeu, enjoa de novo. Não quer mais, fica com fome de novo, come de novo. E vai assim, vai, sucessivamente. Entendeu? O ciclo da vida. Mas chega um momento que não haverá mais comida, não haverá mais satisfação, porque a enfermidade e a morte chegará. E a única coisa que poderá restar para dar futuro, para dar matar a fome, é a esperança, é a convicção da vida após a morte. E isso faz e fará toda a diferença. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.